Eu vou convidar você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Versículo de 10 em diante. Quanto ao mais, disse Paulo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos de toda a verdade, vestindo-vos de toda a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é um texto daqueles áureos textos das Sagradas Escrituras, em que encontramos aqui a narrativa do apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, fala da armadura do cristão, da armadura de Deus, fala da guerra espiritual, que não é contra sangue nem contra carne, mas contra agentes malignos. Paulo, então, fala de tudo isso e fala mais. Fala do dia mau. O dia mau é algo que vem, o próprio Senhor Jesus Cristo, referindo-se ao dia mau, não disse apenas sobre o dia mau, mas diz: lembrai-vos dos dias maus, porque não serão poucos. Há dia mau que chega a nossas vidas, e há momentos em que enfrentamos tal adversidade, tal dificuldade, que não basta apenas as nossas forças naturais. Eu digo aqui que para vencer um inimigo não humano, pois isto é colocado aqui, eu preciso de uma força sobre-humana. Eu preciso de uma força que vá além da minha capacidade, além da minha força, além da minha resistência, além da minha decisão, além
da minha firmeza, eu preciso de algo sobre-humano. Por isso, Paulo inicia dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso do poder do Espírito Santo. Mas, de qualquer maneira, devo tomar posse, me apropriar. Tomai posse da armadura de Deus, ou seja, do poder espiritual a nós oferecido pelo Senhor. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Às vezes, a nossa ideia das aflições que Cristo passou nesta terra estão limitadas, e que não quero diminuir em nada a grande luta que foi o Calvário. Mas Cristo passou por diversas aflições. Aflições, algumas delas, que não estão registradas nas Sagradas Escrituras. Sofreu o Senhor. Sofreu como nós sofremos. Padeceu o Senhor. Padeceu como nós padecemos. Se afligiu o Senhor. E se afligiu como nós nos afligimos. Antes mesmo do seu ministério, que supomos que o começou aos 30 anos de idade aproximadamente, e que foi até os seus 33 e meio, idade com a qual ele foi julgado, crucificado, morto e ressuscitou. Mas houve todo um histórico, houve todo um momento na vida de Jesus, de um tempo sobre o qual muito pouco ou nada sabemos. Jesus viveu uma vida semelhante a que você e eu vivemos, com todos os imprevistos, com todas as dificuldades, com todas as adversidades. Jesus bem sabia o que era o dia mau. Ele bem conhecia o que era o dia mau. E por isso ele mesmo falou aos seus discípulos: lembrem-se disso. Não se esqueçam disso. Não se iludam a respeito disto. O dia mau vem. Ele não vem como castigo. Ele vem porque nós vivemos neste mundo e que nós estamos em guerra neste mundo, lutando não contra sangue, não contra carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. E eu não poderei vencer este desafio com os recursos que eu meramente tenho em minha pessoa, ou com os recursos que eu tenho do apoio de outras pessoas. Essa é uma luta espiritual e que ela deve ser vencida espiritualmente. Pobre, mas pobre das pessoas
que não podem tomar a armadura. Pobre dessas pessoas que estão expostas, desarmadas, desprotegidas, num campo de batalha como este. Muitas vezes desnudas no campo de batalha. Elas não têm um escudo com o qual podem apagar os dardos inflamados do inimigo. Os dardos as alcançam, ferem, queimam, inflamam. Elas não têm o capacete da salvação para proteger a sua cabeça. Os seus pés vivem lastimados. Por quê? Porque não estão calçadas com a preparação do evangelho da paz, não têm a couraça da justiça, nem estão cingidas com a verdade, não possuem a espada do Espírito. Não deveríamos nós estar penalizados com essas pessoas que estão enfrentando essa adversidade sem nenhuma dessas armas, sem nenhuma dessas proteções. Como essas pessoas estão expostas a toda sorte de ataque dos principados, das potestades, dos poderes dominadores desse mundo tenebroso, das forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós devemos nos vestir e revestir da armadura, não somente por amor a nós próprios, mas por amor a essas pessoas. Para levar a elas também a oportunidade de que elas próprias possam se cingir da mesma armadura, através do quê? De aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Se você hoje nos ouve pela live e está escutando essa palavra, e está dizendo, eu me sinto assim, exposto, desprotegido, desarmado num campo de batalha, o que te falta, em primeiro lugar, é aceitar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eu gostaria de te dar essas coisas tão importantes: o capacete, a couraça, o cinturão, a espada, o escudo, os calçados. Eu gostaria de te dar, mas só tem direito a tais armas aquele que aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eu quero dizer a você, você não precisa lutar nu. Você não precisa lutar desarmado, sem a armadura de Deus. Há uma armadura de Deus te esperando. Você nunca mais estará exposto. Você tem uma couraça, e uma couraça da justiça. Você tem um cinturão, e um cinturão da verdade. Você tem sandálias, que são na preparação do evangelho da paz. Você tem um capacete, que não é outro senão o capacete da salvação. Você tem um escudo, que é o escudo da fé, e você tem uma espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isso está te esperando. Pare de lutar tão exposto. Quantas feridas, quantas setas têm te atingido, quantas vezes a sua cabeça tem sido angustiada, acertada, quantas vezes os teus pés têm estado molestados no caminhar,
Quantas vezes você pensa ferido porque te falta o quê? Te falta a couraça? Te falta o cinturão? E quantas vezes você tem tentado lutar, e tudo em vão, porque você está lutando com as armas erradas. Há uma arma para você, há uma espada para você, e essa espada é de Deus. Amém. Deus quer dar a armadura dele a nós. Não é a minha justiça, não é a minha paz. Tudo isto é de Deus, não é a minha espada, é a espada de Deus. Faz uma grande diferença. Assim como o cajado de Moisés, enquanto foi cajado de Moisés, tinha uma capacidade, como de qualquer outro cajado. Mas no momento em que ele se tornou o cajado de Deus na mão de Moisés, aquele cajado operava maravilhas. O escudo que talvez você tenha, a espada que talvez você tenha, as armas que talvez você tenha, elas são como outras armas ou instrumentos quaisquer. Mas uma vez que elas se tornem de Deus, uma vez que o escudo que você tem é de Deus, uma vez que a espada que você tem é de Deus, uma vez que a couraça que você tem é de Deus, uma vez que o cinturão que você tem é de Deus, uma vez que o capacete que você tem é de Deus, uma vez que a sandália que você tem é de Deus, elas têm outra ação. Farão maravilhas, farão milagres. Deus tem todo um armamento para você e para mim, para nós. Deus tem todo um armamento. Um dos grandes problemas é que nós tomamos essa armadura e a tomamos e nos equivocamos pensando assim, bem, eu estou usando o meu capacete. Eu estou usando a minha espada. Sim, ela agora é tua espada. Foi te dada. Ele agora é o teu capacete, te foi entregue. Mas a Bíblia diz, toda a armadura de Deus. Existe uma origem, existe uma posse, existe um domínio desse armamento santo, das armas da luz que o Senhor nos dá. Sabe, quando eu me cinjo com a verdade, que é a verdade de Deus, é uma coisa. Quando eu me cinjo com a verdade, que é a minha verdade, é uma coisa totalmente diferente. E nós temos que entender que aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse claramente, é a armadura de Deus. Tomai esta armadura. Deus tem todo um armamento esperando por você. Não lute sem o armamento de Deus. Eu não vou aqui explicar o que é a espada do Espírito, nem o que é o capacete, nem o que é o escudo, nem o que é a couraça, nem o que é o cinturão, nem o que são as sandálias. Mas eu vou dizer algo que é o que o Senhor me toca a falar nesta noite. É este
armamento que nos é oferecido é de Deus. Eu não estou usando uma armadura qualquer. Eu estou usando a armadura de Deus. Eu estou usando uma armadura inexpugnável, indestrutível, invencível, que pertence ao Onipotente. E Ele nos dá. Ele nos dá. Ele dá a mim, Ele dá a você. Para o quê? Para enfrentarmos o dia mau. E não enfrentarmos o dia mau tão somente, mas para que depois de termos vencido, ou seja, a vitória é certa. Para que depois de teres vencido, permanecer inabaláveis. Essa não é uma promessa apenas de uma vitória. Essa é uma promessa de uma vitória que nos faz sermos, após ela, inabaláveis. Inabaláveis. Eu não temerei más notícias. Más notícias vêm. Más notícias chegam. Eu não temerei mesmo que contra mim venha estourar a guerra. Firme estarei no Senhor. Ficai, pois, firmes, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo tem colocado armadilhas, ciladas, para nos tomar de surpresa. Há armadilhas montadas, há ciladas planejadas. Ele ataca oportunamente, de forma inesperada. Veja, todo dia mau, por mais prudentes que venhamos a ser, ele tem uma característica. Ele normalmente é inesperado. Você sabe que ele virá, mas quando ele chega, há um grau de surpresa, porque ele chegou. Às vezes maior, às vezes menor, mas o dia mau é assim, porque nenhum de nós deseja o dia mau, nenhum de nós pensa muito no dia mau. Nós não queremos que ele chegue, mas ele chegará. E se nós não estivermos com o armamento correto, nós estaremos em apuros quando o dia mau chegar. É necessário estarmos firmes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, fortalecidos em Deus e no seu poder. E isso me faz lembrar a palavra que diz, na manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo. Você tem que estar fortalecido na pessoa e você tem que estar fortalecido no poder. Essa postura nossa
é o que se refere a tudo mais. Sabe, às vezes estamos tratando de tantas coisas, mas há tantas outras coisas a serem tratadas. E como eu enfrentarei o restante? O apóstolo Paulo aqui, então, nos diz, quanto ao mais. Quanto ao mais. Eu direi algo a vocês, como Paulo estaria dizendo, que é o segredo para vocês enfrentarem tudo, todos, e serem vencedores e permanecerem inabaláveis. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É um adversário não humano. É uma guerra espiritual e não física. E precisamos de um revestimento de poder e de autoridade do Espírito Santo para podermos vencer esta batalha. O dia mau sempre é um momento espiritual. Eu vou voltar a dizer isto agora. O dia mau sempre é um acontecimento espiritual. E há principados e há potestades, e há dominadores deste mundo tenebroso, e há forças espirituais do mal agindo. A igreja não tem nem sequer, em muitos lugares, tocado mais nessa questão maligna, mas o maligno está aí e ele tem que ser enfrentado. E nós temos que enfrentá-lo com o poder de Deus. Nós temos que enfrentá-lo com a autoridade do nome de Jesus Cristo, com a palavra da verdade. A igreja tem enfrentado os problemas, digo eu agora, se você não concorda comigo, não faz mal. Mas a igreja tem enfrentado os seus problemas muito mais na força do seu braço do que no braço de Deus. Os problemas de nossa nação, a igreja pensa que ela vai resolver na força do seu braço. Não, meus irmãos, os problemas da nossa nação, esse dia mau pelo qual passamos, a verdade é que há algo espiritual e nós temos que enfrentar coisas espirituais de uma forma espiritual. Eu não estou querendo espiritualizar tudo, mas eu estou querendo dizer que não é na força do cavalo nem do cavaleiro, mas é em Jeová dos exércitos, é no Senhor Todo-Poderoso que nós venceremos. Eu não digo que nós não temos que ter ação, eu não digo que nós não temos que ter atuação, eu não digo que nós não temos que ter realização, eu não digo que nós não temos que ter inclusive manifestação, eu digo que nós temos que usar o poder que nos está oferecido, a armadura de Deus, a autoridade do nome de Jesus Cristo que está acima de todos os nomes. A igreja precisa acordar que há demônios aí fora, quando não, aqui dentro. A igreja precisa acordar. Sim, que há uma guerra espiritual contra a nossa própria carne, isso é verdade, mas não podemos deixar de lado que há uma guerra contra principados e potestades, poderes dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal. E temos que enfrentar, não é esbravejando contra homens, brigando, discutindo, levando conceito com conceitos, gerando mais preconceitos e prejuízos. Não é fazendo isto, é lutando contra estes demônios. Isso você faz de joelhos. Isso você enfrenta.
firme na fé, em oração. Eu preciso de um poder sobre-humano, de um poder sobrenatural, do poder que Deus está oferecendo à minha pessoa, à tua pessoa, a cada um de nós. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você talvez esteja agora assistindo essa live, esteja aflito, numa situação tenebrosa. Aquele que libertou o gadareno, aquele que libertou tantos endemoniados, e você dirá: pastor, se está dizendo que eu estou endemoniado, se você estiver endemoniado, você será liberto no nome de Jesus Cristo. Mas aquele que libertou é também aquele que liberta o oprimido, que liberta o opresso, o dominado. Há espíritos dominadores. Sua economia não vai para frente, sua vida não vai para frente, sua saúde não vai para frente, sua família está um caos. Você dirá: há muitos motivos. Eu me meti nisto, eu me endividei. Existem essas verdades, mas existe uma guerra espiritual por trás de tudo isto. E nós temos que enfrentá-la, não com armas humanas, mas com armas espirituais. Eu não estou dizendo que você não tem que pôr em ordem sua vida econômica, que você não tem que pôr em ordem sua vida familiar ou a sua própria casa, arrumar a sua casa. Eu não estou dizendo que você não tenha que perdoar, que você não tenha que lutar contra as coisas que há na carne, as debilidades da carne, as paixões da carne, as obras da carne. Eu não estou falando isso, mas eu estou dizendo a você que há um outro quadro também, que é real e que nós precisamos de algo sobrenatural para enfrentar problemas sobrenaturais. É isto que eu quero nessa noite dizer a você. O dia mau vem, e com ele vem uma leva de entidades espirituais, não há outra maneira de falar. Principados e potestades, poderes dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você está vivendo o dia mau? O diabo está por aí. O diabo está por aí, os demônios estão por aí. Deixe-me dizer algo. Eu creio verdadeiramente que naquele dia mau, o pior dia na vida do Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação, o inferno em peso estava presente. Como eu sei que ele estava presente? Porque a Bíblia diz que quando Cristo triunfou na cruz do Calvário, ele expôs publicamente, ao vexame, todo principado e potestade maligna, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Eles estavam lá, porque era o dia mau. Mas Jesus venceu, e é a mesma capacidade que deu a Jesus vencer na cruz, que Ele oferece a nós, para que nós vençamos o nosso ou os nossos dias maus. Nós venceremos.
E depois de vencermos, permaneceremos inabaláveis. E iremos expor todo o principado, toda a potestade, todo o poder dominador desse mundo tenebroso, toda força espiritual do mal nas regiões celestes, ao vexame, triunfando sobre eles. Senhor Jesus, nós entregamos esta palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha com teu Santo Espírito. Ó Senhor Jesus, nós nos levantamos, cada um, e tomo aqueles que nos escutam e nos veem participando da live. Senhor Jesus, o dia mau que estamos vivendo, agora nos cingimos com toda a armadura, vestimos-nos com toda a armadura, nós nos vestimos com esta armadura e, Senhor, usamos o armamento de Deus, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E dizemos, Senhor, a todo o ataque debaixo dos nossos pés, porque diz, e o Deus de paz colocará o Deus deste século esmagado debaixo dos nossos pés. Nós oramos agora e desde já te agradecemos. Pedimos cura, libertação, salvação, transformação. Pedimos ao Senhor a vitória, como o Senhor venceu na cruz e expôs todo o principado e potestade maligno ao vexame. Nós também queremos humilhar esses nossos inimigos, triunfando sobre eles, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Pai.